Eles eram estrelas brilhantes, vozes, rostos e talentos que cativaram o mundo. Eles subiam ao palco sob os holofotes, apareciam na tela com um brilho cinematográfico ou deixavam o público sem palavras com um passo de dança apaixonado. Mas por trás dos aplausos, por trás das lendas criadas, havia uma batalha silenciosa, da qual o mundo só soube quando era tarde demais. A doença da AIDS não apenas ceifou suas vidas, mas também deixou lacunas difíceis de preencher na música, arte e cultura global. Essas pessoas não foram apenas vítimas, elas também foram símbolos de coragem, amor e uma intensa vontade de viver até o último suspiro. De Freddie Mercury, com sua voz imortal, a Rock Hudson, o símbolo romântico de Hollywood, e Rudolf Nureyev, que mudou a face do balé em todo o mundo, cada história marca a memória da humanidade, com uma mistura de dor e admiração. Vamos relembrar 7 personalidades famosas que tiveram mortes trágicas, mas cujo legado ecoa até hoje. Rock Hudson já foi a imagem perfeita de uma estrela de Hollywood. Com sua presença imponente, seu rosto bonito e seu carisma masculino, ele estrelou inúmeros filmes românticos que encantaram milhões de espectadores femininas. Mas por trás desse brilho, Hudson teve que viver em um conflito interno, forçado a esconder sua verdadeira orientação sexual para proteger sua carreira. Ele foi brevemente casado e manteve a aparência de normalidade, enquanto a elite de Hollywood sabia a verdade por baixo dos panos. Tudo mudou em 1985, quando Hudson se tornou a primeira grande estrela a anunciar publicamente seu diagnóstico de AIDS. Sua imagem emaciada e fraca chocou o mundo inteiro. A morte de Hudson, aos 59 anos, não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também despertou a sociedade americana para uma doença que muitos antes consideravam algo distante. Ele se tornou, sem querer, o primeiro rosto público da AIDS, deixando um legado que vai muito além do cinema. Um alerta pungente para toda a humanidade. Freddie Mercury. Freddie Mercury é um ícone que o mundo jamais esquecerá. Nascido Farrokh Bulsara, em Zanzibar, ele criou a identidade de Freddie Mercury, a alma da banda Queen. Sua voz, que abrangia 4 oitavas, e seu estilo dramático no palco, maravilhavam plateias em todo o mundo. Canções como Bohemian Rhapsody ou We Are the Champions não eram apenas peças musicais, elas se tornaram manifestos, o batimento cardíaco compartilhado de uma geração inteira. Cada vez que subia ao palco, Fred parecia transformar todo o espaço em seu próprio universo, onde a música ardia e as emoções transbordavam. No entanto, por trás da luz brilhante, escondia-se uma vida privada discreta. Ele manteve em segredo sua doença de HIV, diagnosticada em 1987, continuando a compor e a se apresentar até que suas forças se esgotassem. Mary Austin, sua confidente, e Jim Hutton, que esteve ao seu lado nos últimos anos de sua vida, foram seus apoios silenciosos. Apenas um dia antes de sua morte, em novembro de 1991, Fred admitiu publicamente ter AIDS. No dia seguinte, ele faleceu aos 45 anos, deixando o mundo em luto. Mas sua voz nunca se calou. Através do Mercury Phoenix Trust e do legado imortal do Queen, Freddie Mercury continua a cantar com a humanidade, além da morte. Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev foi um dos maiores bailarinos do século. Nascido em 1938 em um trem perto da Sibéria, uma infância difícil não o impediu de se tornar uma lenda do palco. Os saltos de Nureyev pareciam desafiar a gravidade, e sua parceria com Margot Fonteyn entrou para a história como um dos casais de dança mais famosos. Ele não apenas dançava, ele mudou a forma como o mundo percebia os bailarinos masculinos, fortes, ousados e ardentes. Nureyev viveu sua vida intensamente, tanto na arte quanto na vida pessoal. Ele revelou abertamente sua sexualidade, apesar dos preconceitos e da rigidez de sua época. Quando foi diagnosticado com HIV nos anos 1980, permaneceu fiel ao palco. Embora sua saúde piorasse, Nureyev continuou a dirigir, coreografar e inspirar a geração seguinte.
Ele morreu em 1993, aos 54 anos, mas seu legado é imortal. Um artista que transformou o balé em um símbolo do desejo por liberdade, orgulho e até rebelião. Liberace Liberace já foi o nome mais brilhante da indústria do entretenimento americana. Com um piano cravejado de cristais, capas brilhantes e um sorriso radiante, ele transformava cada apresentação em uma gala extravagante. Nascido em 1919, em Wisconsin, em uma família de imigrantes, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos do mundo, tocando música clássica e trazendo o glamour de Las Vegas para o palco. Suas performances não eram apenas música, mas um espetáculo teatral, uma magia que encantava e sobrecarregava o público. Mas por trás do veludo e das luzes do palco, escondia-se uma verdade que ele precisava negar. Embora os rumores sobre sua orientação sexual fossem generalizados, Liberace negou-os veementemente e até processou jornais que ousaram afirmá-lo. Nos anos 1980, quando a AIDS começou a espalhar o terror, sua saúde piorou visivelmente, mas ele continuou a esconder, fingindo estar de dieta. Em 1987, Liberace morreu aos 67 anos. Somente após sua morte a verdade veio à tona. Ele também foi uma vítima da AIDS. O legado que Liberace deixou não é apenas seu brilhante toque de piano, mas também a imagem de um artista talentoso que passou toda a sua vida sob os holofotes e terminou na tragédia do silêncio. Keith Haring. Keith Haring foi a voz visual de Nova York nos anos 1980. Nascido em 1958 na Pensilvânia, ele não escolheu galerias de luxo, mas transformou estações de metrô e muros da cidade em suas telas. Com linhas grossas, figuras dançantes e bebês radiantes, Haring criou uma arte que era acessível e cheia de vitalidade. Ele queria que sua arte pertencesse a todos, fosse o sopro da rua e não uma posse exclusiva de colecionadores. Conhecido desde jovem, Haring usou os holofotes para lutar pela igualdade, amor e vida. Ao receber o diagnóstico de HIV em 1987, ele não se retraiu com medo, mas se tornou ainda mais apaixonado por sua criatividade. Muitos de seus trabalhos se tornaram um chamado contra a discriminação, um testemunho de um artista que não se rendeu ao destino. Em 1990, Keith Haring morreu aos 31 anos. Mas cada uma de suas linhas luminosas continua viva, como uma mensagem de que a arte pode ser uma arma poderosa contra o esquecimento e o medo. Brad Davis. Brad Davis foi um dos atores mais explosivos de Hollywood no final dos anos 1970. Seu papel em O Expresso da Meia-Noite não apenas lhe rendeu um Globo de Ouro, mas também o tornou um símbolo de intensidade e autenticidade na tela. Com seus olhos penetrantes e energia ardente, Davis encarnava personagens vívidos que nunca eram apenas papéis, mas uma parte de si mesmo. No entanto, por trás dessa carreira florescente, havia sombras que quase ninguém conhecia. Em 1985, Brad Davis foi diagnosticado com HIV. Por 6 anos, ele manteve o segredo, trabalhando e lutando em silêncio, com medo de que o preconceito pudesse destruir tudo. Quando sua doença se tornou incurável, Davis decidiu determinar seu próprio destino. Em 1991, aos 41 anos, ele morreu com a ajuda assistida de sua esposa, como último ato para preservar sua liberdade. A história de Brad Davis é uma prova dolorosa de que essa doença não apenas destrói o corpo, mas também força as pessoas a enfrentar as decisões mais difíceis. Anthony Perkins. Anthony Perkins será para sempre lembrado como Norman Bates na obra-prima de Alfred Hitchcock, Psicose, uma figura assombrosa, gentil e perturbada que fascinou e arrepiou o mundo. Mas por trás do brilho cinematográfico, a vida de Perkins guardava tantas contradições quanto o personagem que ele interpretava. Nascido em 1932, ele perdeu o pai cedo e cresceu com uma lacuna emocional difícil de preencher. Hollywood rapidamente reconheceu a sensibilidade em sua atuação e lhe deu papéis que deixaram uma profunda impressão. Perkins, no entanto, teve que viver em uma época em que a verdade sobre sua pessoa não podia ser aceita. Ele se casou, teve filhos, mas sempre escondeu sua orientação sexual.
Quando foi diagnosticado com HIV no final dos anos 1980, ele optou pelo silêncio. Continuou trabalhando até que sua saúde colapsou. Em 1992, Perkins morreu aos 60 anos de pneumonia relacionada à AIDS. A tragédia tornou-se ainda mais dolorosa quando sua esposa, Barry Berenson, morreu quase uma década depois nos ataques terroristas de 11 de setembro. Anthony Perkins deixou um legado cinematográfico imortal e, ao mesmo tempo, marcou a memória da humanidade com a imagem de um artista talentoso que teve que viver e morrer dentro dos limites de sua época. 7 pessoas, 7 destinos, 7 chamas que um dia brilharam intensamente e depois se apagaram por uma doença que trouxe tanto medo e estigma. Freddie Mercury cantou canções atemporais. Rock Hudson abalou Hollywood. Rudolf Nureyev transformou cada salto no desejo de liberdade. Liberace iluminou o palco com extravagância. Keith Haring usou seus desenhos para clamar pela vida. Brad Davis escolheu a morte como uma afirmação do direito à autodeterminação. E Anthony Perkins deixou obsessões cinematográficas e luto real. Eles se foram, mas não desapareceram. Cada um deles deixou uma parte de sua alma na música, na arte, no cinema e na cultura. Eles forçaram o mundo inteiro a encarar a AIDS, a não mais considerá-la algo estranho ou tabu. Suas mortes abriram caminho para uma nova consciência, para a compaixão e para a luta incansável contra a discriminação. Ao repetirmos essas histórias hoje, não apenas lembramos grandes talentos, mas também nos lembramos de que seu verdadeiro legado são a coragem e o amor à vida.